Olá, muito bom dia para você que nos acompanha nesta manhã de quarta-feira. Seja bem-vindo mais uma vez ao Bom Dia Senar Mato Grosso, o programa que você sabe busca sempre levar até a sua fazenda, levar até a sua propriedade, seu escritório, as informações importantes que vão fazer diferença no seu dia a dia na propriedade rural, melhorar o seu desempenho através de conhecimento, por meio de conhecimento técnico, trazido até aqui o programa, levado até vocês pelo Canal Rural, trazido pelos instrutores credenciados do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o Senar Mato Grosso. Você sabe que durante o programa a sua participação é muito importante, afinal de contas você pode esclarecer dúvidas sobre o tema da semana. O telefone é esse que está aparecendo na sua tela agora, 65 ao código de área, 99 212 1055, manda mensagem via WhatsApp, a gente lê aqui no programa e esclarece com o nosso instrutor. E por falar em instrutor, hoje eu vou apresentar para vocês aqui o Joelson Silva, que é médico veterinário, tem doutorado, tem mestrado e também doutorado em ciência animal, é instrutor credenciado do Senar Mato Grosso. Joelson, bom dia, seja bem-vindo. Obrigado, Luiz. Bom dia, Luiz. Bom dia, produtor rural. É uma satisfação estar com vocês aqui nessa manhã. Vamos então direto ao tema de hoje. O Joelson vai rodar a primeira tela aqui. Hoje a gente vai falar sobre estação de monta para bovinos de corte. Além do conhecimento técnico do Joelson, ele tem conhecimento prático, afinal de contas, ele também é produtor rural, vem de família de produtores rurais, que trabalha evidentemente com pecuária e conhece a importância da instalação da estação de monta numa fazenda. Joelson, vamos começar explicando os itens básicos e por que é tão importante fazer essa transformação na propriedade. Estação de monta, Luiz, a primeira tecnologia que o produtor que trabalha com cria, ele tem que implantar na sua propriedade visando o aumento da lucratividade. Tá? É uma técnica aí simples, que já existe, digamos assim, há muito tempo, e que ainda a gente não vê os produtores que trabalham com pecuária, com a fase de cria, utilizando na sua propriedade. Tá? Aquele produtor que trabalha com cria, que ele vende bezerro para o mercado, ou que utiliza para fazer recria e engorda em outra propriedade, é a primeira técnica que ele precisa implantar na sua propriedade visando o aumento da lucratividade. Pelo que você percebe, assim, ainda há um universo muito grande de produtores que não fazem o uso dessa ferramenta tão importante, dessa estratégia de gestão tão importante? Com certeza, Luiz. Ela assim, já está comum, tá? Naqueles produtores rurais que têm uma tecnologia diferenciada. Mas a grande base ali grande base ainda não. Por exemplo, a nossa Baixada Cuiabana, aqui 80% das propriedades é de até 300 hectares. Tá? Ou seja, são propriedades aí que boa parte já trabalha com cria. E poucas propriedades a gente vê utilizando a estação de monta. Então vamos para a definição aqui no slide que você trouxe. Bom, o que é a estação de monta? Nada mais é que um período do ano, tá, em que eu vou submeter as matrizes aptas à reprodução ao acasalamento. Tá? Lembrando, Luiz, que esse acasalamento ele pode ser feito com o touro ou através da inseminação artificial. Tá? Lembrando que a nossa estação de monta, meta, vamos utilizar essa palavra, é uma estação de monta de 90 dias. Tá? O produtor rural ele vai sair de uma monta natural, onde o touro fica com a vaca durante o ano todo e vai chegar na estação de monta de 90 dias. Lembrando que hoje já existem algumas propriedades utilizando a estação de monta de 60 dias. É algo assim extremamente tecnificado, muito concentrado, mas que já é possível. Perfeito, podemos seguir então, Joelson. Bom, essa tabela aqui, Luiz, demonstra o nascimento que acontece na propriedade, inclusive aqui da Baixada Cuiabana, ao longo do ano. Tá? Então observamos que os nascimentos estão espalhados no decorrer do ano. Tá? Mas aí vem a pergunta que o produtor rural pode se fazer para si mesmo, tá? E através daquela anotação básica que ele tem na propriedade, dos meses que acontece no nascimento, ele pode chegar, tá? Saber aonde que essa vaca está emprenhando. Tá? Com essa tabela aqui, Luiz, a gente retrocede do nascimento para saber onde está acontecendo o acasalamento. Tá? Observamos que a maior parte do acasalamento acontece de outubro até março. Tá? Verificamos aqui que 73% aproximadamente das vacas estão emprenhando entre outubro e março. Tá? Ou seja, mesmo na propriedade onde não tem estação de monta, os animais já estão em estação de monta natural. Tá? Aí fica... Por que o produtor rural não implanta essa técnica na sua propriedade? Tá?
Muitos ficam receosos de implantar na propriedade porque a propriedade ela é às vezes de médio ou pequeno porte, tá? Ele precisa pagar conta todos os meses. Então essa é a primeira resposta que a gente vê muito no campo quando eu pergunto por que não implanta essa tecnologia, tá? Observamos aqui que mesmo sem estação de monta, existe alguns meses, tá, que acontece pouco nascimento. Tá? Ele está concentrado mais ou menos aqui de junho até dezembro. Tá? Ou seja, o produtor rural ele tem que se planejar. Ele precisa se planejar, ele vai fazer uma venda de bezerros mais concentrada, numa quantidade maior. Ele pode utilizar esse capital, deixar parado no banco às vezes, tá? Para quando que as contas forem chegando, ele vai pagando ela aos poucos. Quer dizer, aqui o receio que você quer dizer, que você ouve do campo, é que aquele produtor precisa de capital constantemente e acredita que é melhor ter bezerros nascendo aí durante vários meses do ano, para que ele tenha de fato esse produto para botar no mercado e conseguir o capital. E aqui você está dizendo que, na verdade, um planejamento vai trazer resultados melhores e, evidentemente, resolver essa lacuna aí. Com certeza. Perfeito. Vamos passar detalhando, então. Aí, Luiz, a gente pergunta por que acontece essa concentração dos nascimentos natural. Tá? Melhor dizendo, por que acontece a concentração dessa cobrição natural? Tá? Isso está associado à oferta de forragem. Tá? Essa figura aqui permite a gente observar que de 70% a 80% da produção de forragem que acontece durante o ano está concentrado nos meses de chuva. É uma coisa óbvia, né? Chuva, maior precipitação pluviométrica, tá? Isso acarreta maior crescimento da pastagem e, consequentemente, maior oferta de alimento para o animal. Tá? A gente brinca no campo que o cio entra pela boca, ou seja, a vaca ela precisa estar, tá, numa condição corporal melhor, mais adequada para ela manifestar o cio. E, consequentemente, vinha, com o passar dos meses, aí, né, o parto. Para a gente traduzir de um jeito bem simples aqui, Joelson, que é como se fosse assim, os sinais que a natureza vai te dando, normalmente que você precisa desse empurrãozinho para tirar resultados melhores. Os sinais aparecem inclusive na disponibilidade, na oferta aí de pasto, de capim, de alimentação. Então, assim, só para complementar, o produtor rural que deixa o touro com a vaca durante a seca, ele está trabalhando contra a natureza. Tá? Porque a natureza já fala para ele, olha, durante o período chuvoso, eu tenho maior oferta de alimento para a sua vaca. Então, vamos trabalhar ao lado da natureza, utilizar ela como uma ferramenta aí, né, para nos trazer benefício. Tá? Porque uma propriedade que trabalha com cria, Luiz, a maior fonte de renda dela é a venda de bezerro. Então, ele precisa aumentar a venda desse produto no mercado. Perfeito. Na tela seguinte, você também traz alguns detalhes importantes aí, Joelson. Vamos explicar isso daí. Eu posso dividir o ciclo de produção de uma vaca de corte em 4 fases. Tá? A fase 3 aqui é do parto até a inseminação. Tá? Podemos observar que exatamente nesse período onde a vaca ela demanda uma maior quantidade de alimento. Tá? Por quê? Nessa fase ela precisa se alimentar para se manter viva, ela precisa se alimentar para produzir leite, para manter a sua cria que está no pé viva, tá? Ela tem que recuperar a perda de peso após o parto, que é natural. Toda fêmea, vamos dizer assim, ela perde peso após o parto. Ela precisa restabelecer também o seu aparelho reprodutor para uma nova cria, tá? Ou seja, é exatamente essa fase aqui onde a gente precisa coincidir com o período do ano de maior oferta de alimento, tá? E assim, Luiz, o animal tem prioridade, tá? O animal possui prioridade nutricional. A vaca ela não vai manifestar cio se ela não tiver conseguindo produzir todo aquele leite que o bezerro precisa, tá? Ou seja, se ela tiver nesse período aqui durante o período seco do ano, a tendência é que ela esteja magra, tá? E ela não vai entrar em cio. Perfeito. Joelson, vamos lá. Partir para quem está assistindo o programa e quer implantar. Tem dicas, não dá para você fazer de uma hora para outra. Com certeza, Luiz. O que é importante observar?
Tá? A implantação da estação de monta, ela precisa ser gradativa. Não dá para mudar de uma hora para um dia para noite. Isso, produtor rural, você que tem touro solto nas suas vacas o ano todo, não faça isso de um ano para o outro. Tem que fazer de forma gradativa. Exemplo aqui, eu coloquei que a gente tem o ano pecuário de junho a maio, touro na vacada o ano todo, tá? Quando o produtor for começar a estação de monta, ele precisa fazer primeiro uma estação de monta de 6 meses e ir reduzindo isso gradativamente até chegar à estação de monta de 3 meses, tá? Ele só vai conseguir chegar à estação de monta de 3 meses aí no 4º ano da implantação dessa tecnologia na sua propriedade. Por que é importante tomar esse cuidado? Porque se ele está com o touro solto na vacada o ano todo e ele de um ano para o outro reduzir para os 3 meses de forma abrupta, ele vai reduzir a quantidade de bezerros que vão nascer na propriedade. Por quê? Tem uma vaca que vai estar com 30 dias de pós-parto, outra com 20, outra com 90. Então, aí ele vai sentir aquele baque do que muitos receiam aí. Exatamente, ele vai sentir. Tá? Então, implante essa tecnologia de forma gradativa. Não faça isso de forma rápida. Perfeito. Vamos seguir para a próxima tela, que a gente está indo para o fim desse programa, desse bloco já, Joelson? Então, Luiz, a estação de monta, ela ajusta as demais atividades na propriedade, tá? Exemplo, novamente, nessa figura aqui, a gente tem nessa linha vermelha a oferta de forragem, novamente, que ela é crescente com o decorrer do ano, tá? Isso aqui coincide nos meses de maior precipitação pluviométrica, tá? Então, eu vou fazer a estação de monta exatamente aqui, ó, tá? No início desse período chuvoso. Tá? É de consenso dos produtores rurais utilizar novembro, dezembro e janeiro. Tá? Lembrando que isso pode variar no decorrer do ano. Perfeito, então Joelson, vamos fazer uma pausa aqui, trazendo dicas importantes. Daqui a pouquinho a gente retorna aqui ao vivo de Cuiabá com Bom Dia Mato Grosso. Você sabe, se tiver dúvidas sobre esse assunto, sobre como implantar, a importância de implantar a estação de monta na sua propriedade, você que tem foco em pecuária, manda sua mensagem para a gente no segundo bloco traz a resposta aqui. Continue conosco, esse é o Bom Dia Mato Grosso, rapidinho a gente está de volta. Muito bem, estamos de volta ao vivo do estúdio do Canal Rural Mato Grosso aqui em Cuiabá. Você sabe, esse é o Bom Dia Senar Mato Grosso, hoje falando sobre estação de monta, como implantar gradativamente na sua propriedade, por que isso é importante e agora a gente vai entender as vantagens dessa ferramenta de gestão para a sua propriedade. Quem está aqui conosco é o médico veterinário, instrutor credenciado junto ao Senar Mato Grosso, que também é pecuarista, por isso entende na prática desse assunto, Joelson Silva. Joelson, você no primeiro bloco trouxe as informações ali conceituais sobre a estação de monta, né? Vamos partir então para as vantagens, né? Por que é importante de fato, que vantagens os produtores passam a ter quando implantam essa ferramenta de gestão? Luiz, a gente observa nessa figura, tá, o peso dos desmames dos bezerros em vários meses do ano. Tá? Isso aqui é um levantamento feito com mais de 6.000 bezerros, ou seja, é representativo do que realmente acontece no dia a dia na propriedade. Tá? Exemplo, os bezerros que nascem no mês 9 de setembro, geralmente o peso do desmame dele é superior em relação aos bezerros dos demais anos. Tá? Podemos observar nessa figura aqui o seguinte: bezerro que nasceu no mês 9, tá? Os machos apresentaram em média 213 quilos. Tá? Um excelente peso ao desmame. Tá? Bezerro que nasceu no mês 1, janeiro, pesou em média 168 quilos. Isso aqui, Luiz, é só devido ao sincronismo. Tá? Por quê? A vaca que pare ali em agosto, setembro, tá? Ela vai atingir o seu pico de lactação, tá? Porque, produtor rural, a vaca de Lore também apresenta pico de lactação. A sua lactação ela é crescente após o parto. Tá? Vai atingir esse pico exatamente nos meses onde tem maior oferta de forragem. Como o leite é um dos principais alimentos para o bezerro, a vaca vai aumentar a sua produção de leite ao máximo. Ou seja, eu tenho maior oferta de alimento para a vaca, capim, por consequência, maior produção de leite e, por outro fator, maior alimento para o bezerro e o resultado é isso aqui, maior peso ao desmame. Tá? Fazendo uma continha básica aqui, Luiz, comparando o bezerro que nasce em setembro para o que nasce em janeiro, pegando um bezerro macho aqui, né,
a gente tem uma diferença aí de 45 quilos ao peso, ao desmame, tá? A propriedade é a mesma, o manejo é o mesmo, tudo é o mesmo. O que mudou foi apenas o mês de nascimento. Então a gente pode ter uma diferença de até R$ 288 na comercialização desse bezerro. Ou seja, um acréscimo de R$ 288 a mais só por conta do período mais adequado para o nascimento. Dica importantíssima aí, né? Como isso traz rentabilidade. Joelson, eu vou trazer aqui para você uma pergunta já do nosso telespectador Humberto Meira, de Manoel Vitorino, Bahia. Primeiramente, obrigado pela sua participação. Ele te parabeniza pelas informações e faz a seguinte pergunta: qual o melhor período que você recomenda para fazer estação de monta na região do semiárido? Ele informa aqui cujo período de chuva começa justamente no mês de outubro. Luiz, a informação básica que o produtor precisa para tomar essa decisão é saber como que é a precipitação pluviométrica na região. Tá? O produtor de soja, vamos comparar a pecuária com a soja, ele só planta a soja após chover pelo menos 100 milímetros. Tá? Isso é uma segurança aí que ele já tem uma umidade adequada no solo que vai permitir a germinação da sua semente. Tá? Por que não utilizamos uma meta dessa para a pecuária? Choveu por volta de 100 milímetros, a gente inicia a estação de monta. Importante esse monitoramento, então. Isso, monitoramento. O ponto-chave é a oferta de alimento. Tá? Quando eu tenho uma oferta de alimento em quantidade e qualidade adequada, é esse momento que a vaca vai ter alimento suficiente, tá, para manifestar cio. Perfeito. Humberto Meira, então, da Bahia, obrigado pela sua participação. Está aqui o Joelson, a gente espera ter esclarecido a sua dúvida. E se você tiver dúvida também, assim como o Humberto, é só mandar mensagem para a gente que ainda dá tempo. Vamos seguir então com as vantagens, Joelson. Mais uma vantagem aí, né, Luiz? A gente tem um aumento da eficiência reprodutiva. Tá? A eficiência reprodutiva na propriedade rural, ela pode ser mensurada através de vários índices. Tá? Um desses índices para mensurar essa eficiência reprodutiva é o percentual de bezerro desmamado. Tá? A gente observa aqui, Luiz, partindo do princípio do intervalo entre parto de 12 meses, a vaca ela tem condição de dar um bezerro por ano. É a condição ideal ali, isso, né? Que todo mundo ela tem condição fisiológica de manifestar isso. Quem tem que dar a condição para ela manifestar isso é o produtor rural, tá? Porque o produtor rural ele é o responsável por fornecer alimento para a sua vaca, tá? Se ele oferece isso, a vaca ela vai parir tranquilamente aí, ó, com o intervalo de parto de 12 meses. No intervalo de parto de 12 meses, Luiz, a gente tem mais ou menos 85% de bezerro desmamado, tá? E à medida que esse intervalo entre partos aumenta, se reduz esse percentual de bezerro desmamado, tá? E o interessante, Luiz, é que a nossa média nacional de intervalo entre partos está próximo de 18 meses. Ou seja, quando uma vaca tem 18 meses de intervalo entre parto, é aquela vaca que quando ela desmama, é que ela vai emprenhar. Ou seja, produtor rural, se você está tendo essa situação na sua propriedade, tá? Isso é reflexo que o seu manejo não está adequado, tá? E a sua propriedade ela pode ir muito mais além. Tá? Ela pode gerar muito mais renda. Agora é importante esse dado que você colocou aqui. Quer dizer que a média hoje brasileira ainda está em 18 meses de intervalo, Luiz, infelizmente. Né? Ou seja, temos aí pelo menos 6 meses aí que poderíamos estar aproveitando a propriedade. Praticamente você dobra a eficiência, quase dobra a eficiência da sua propriedade. Com certeza. Vamos seguir? Mais vantagem, Luiz, a gente tem essa foto aqui, o touro cobrindo a vaca, tá? É exatamente isso aqui que eu vou observar na minha estação de monta, tá? A vaca numa condição corporal boa, tá? Ela vai manifestar cio, ela vai parir o bezerro, ela vai produzir todo aquele leite que ela tem condições de produzir e também vai emprenhar rápido após o parto, tá? Vaca boa, Luiz, vaca boa, vaca lucrativa para um produtor que trabalha com cria, é aquela vaca que ela está com o bezerro ao pé de uns 5 meses e já tem na barriga aproximadamente 1 a 2 meses. Tá? Isso é excelente, a pecuária precisa atingir esses índices, tá? A gente vê outra situação aqui numa outra imagem, a cura do umbigo desse bezerro após o nascimento. Tá? O umbigo, Luiz, é uma porta de entrada para o corpo do animal para várias doenças. Tá? E o produtor precisa fechar essa porta de entrada após o parto. Tá? Essa porta de entrada ela é fechada com o uso de produtos químicos, por exemplo, à base de iodo. Tá? Após o nascimento,
é ideal que o produtor rural cure todos os umbigos desse bezerro recém-nascido. Tá? A comparação que eu faço para o produtor rural, você que é pai, qual é o cuidado que o médico recomendou para você ter com o umbigo do seu filho após o nascimento? Tá? Vamos lembrar aí que esse filho nosso está na casa, no ambiente limpo. Esse bezerro não, ele está num ambiente muito mais desafiador, o pasto, que tem maior contaminação. Então eu preciso fechar essa porta de entrada. Tá? Perfeito. Outra situação aqui, Luiz, a gente tem aqui um lote de Nelore, né? Um lote aqui de meio sangue Angus. Tá? A estação de monta me permite obter esses bezerros na desmama mais uniforme. Tá? Ou seja, o produtor rural ele passa a ter lote mais uniforme, lotes para venda maiores e por conta disso consegue brigar por preços melhores no momento da venda. Importante você falar desse ponto, porque aqui você vai acabar respondendo a uma pergunta aqui do Wesley Chagas, ele que é do estado de Goiás. Ele pergunta qual será o ganho em produção e o que a implantação da estação de monta acaba agregando nessa rentabilidade. Te pergunto agora, trago agora essa pergunta do Wesley, porque a gente já está partindo para o fim do programa e eu sei que você vai falar mais de vantagens, então vamos aproveitar para responder aí. Wesley, obrigado pela tua participação. Luiz, a propriedade da minha família aqui na Baixada Cuiabana, tá? A gente tinha por meta colocar 200 vacas todo ano em reprodução, tá? Mesmo sem esta estação de monta. Em média, dessa animais, a gente obtinha por volta de 120 a 130 bezerros todo ano. Tá? Com a estação de monta, eu consegui enxugar essa quantidade de vacas, sair de 200 vacas e vim para 160. Ou seja, reduzir 40 vacas na minha propriedade. E não teve interferência na quantidade de bezerros nascidos por ano. Tá? Ou seja, o produtor rural tem 40 bocas a menos na sua propriedade para dar comida, né? Para dar alimentação. Tá? Outra vantagem da ação de monta que ele perguntou, tá? Ela permite implantar tecnologias reprodutivas. Ou seja, com a estação de monta eu posso utilizar uma inseminação artificial, tá? Que vai agregar muito mais genética no meu rebanho e, se possível, até buscar uma fêmea Nelore que ela venha emprenhar por volta dos seus 15 a meses de idade. Isso já é realidade. Ou seja, você vai modernizando, tecnificando a sua propriedade. Eu queria que você seguisse aqui os slides, a gente está no minutinho final do programa, mas a última tela você traz ali um resumo das vantagens, né? Isso, Luiz. Aqui eu posso resumir todas as vantagens da estação de monta, tá? Da implantação da estação de monta. A gente fecha aqui com a estação de monta de novembro a dezembro, tá? Por consequência disso, os nascimentos serão concentrados, tá? Aqui eu vou ter uma facilidade na cura do umbigo desse bezerro recém-nascido, na colostragem desse bezerro. O bezerro recém-nascido, ele precisa mamar o colostro após o nascimento, tá? É nesse momento que ele vai adquirir os anticorpos da sua mãe, tá? Ele precisa ingerir a quantidade de colostro máximo após o nascimento e no máximo 6 horas. Tá? Lembrando que ele pode absorver anticorpos até 24 horas, mas após as 6 horas, isso é reduz para um índice muito baixo. Tá? Aqui a gente tem vermifugações estratégicas, né? E toda a parte sanitária. Tá? Vacinações obrigatórias no nosso Brasil, Luiz, é só a febre aftosa e a brucelose. A raiva em condição aí de foco, tá? Mas o produtor rural precisa fazer vacinação de clostridiose nesse bezerro, tá? E a estação de monta me facilita esse manejo. Perfeito, Joelson. Obrigado pelas suas informações. O Joelson tinha mais informação aqui preparada para trazer aqui para você, telespectador, mas esse é um assunto que vai voltar aqui no Bom Dia Senar Mato Grosso com toda certeza, tem muita informação pela frente. Você que nos acompanhou até aqui, mandou sua mensagem, muito obrigado pela sua audiência. Daqui a pouquinho no blog do canal Rural Mato Grosso você vai poder rever esse programa com mais informações aí sobre esse assunto. E na sexta-feira o Joelson volta conosco no Mercado e Companhia, no quadro Senar MT Responde. A todos vocês, mais uma vez, muito obrigado. Uma excelente quarta-feira, até semana que vem. Até mais.